Quando a tensão da bateria cai abaixo de 9 volts, alguns veículos não pegam. Isso acontece porque o processador, que tem dentro das centrais eletrônicas, não consegue trabalhar, e os veículos não têm no break, então essa queda de tensão prejudica o funcionamento do sistema eletrônico. Quem mexe com informática sabe que os processadores trabalham com uma tensão de 1,5 volts, ou seja, 1,5 volts. Então, com uma queda da tensão, isso cai para praticamente zero. Agora observem a tensão da bateria, é 12,41, quase 12,5. Então esta bateria está boa. Errado, eu já falei que não se mede uma bateria pela sua tensão nominal. Principalmente, se você acabou de desligar o motor, ela vai estar excitada, e com uma tensão acima dos 13 volts. Tensão nominal é a voltagem da bateria em repouso, ou seja, sem consumidor. Eu já falei sobre isso no vídeo, testando a bateria do controle remoto. Porque dispara o alarme. É como eu disse, a tensão da bateria cai muito durante a partida do motor. O multímetro é lento para fazer a leitura. Com o osciloscópio, você vai ver que essa queda de tensão é bem maior que a leitura do multímetro. O alarme tem uma proteção de corte de bateria. Se a bateria for desligada, ao religar a bateria, o alarme entra em modo de disparo. Então, para a central do alarme, houve o desligamento do circuito. A central não sabe que foi uma queda da tensão. É como se fosse um blackout do circuito. Agora eu vou ligar uma bateria auxiliar, ou seja, vou dar uma chupeta, ou enxertar, seja qual for o nome que cada região dê a isso. O importante é não inverter os cabos. Se inverter, os diodos do alternador entram em curto-circuito, e pode até derreter os cabos.
Vou desligar a bateria do veículo, para testar se tem consumo de energia, ou seja, fuga de corrente, ou roubo de energia. A voltagem não pode cair abaixo de 9 volts durante a partida do motor. Algumas pessoas não gostam que se fale volts, apesar dos equipamentos mostrarem o símbolo de volts e fazer a leitura em volts. Então, para agradar a todos, atenção, durante a partida do motor, não pode ser abaixo de 9 volts.
Agora, vou mostrar como medir a fuga de corrente. Em outros vídeos, eu vou mostrar esse teste com um multímetro digital. No multímetro digital, a escala é em amperagem, e no multímetro analógico, a escala é em miliamperes. A primeira coisa que vocês têm que saber é identificar a polaridade, para poder ligar o amperímetro. No multímetro digital, não tem muito erro. Se você ligar errado, apenas vai aparecer o símbolo de menos, indicando que a polaridade está invertida, ou seja, foi ligado errado, mas o multímetro faz a leitura normalmente. Agora no multímetro analógico, o ponteiro vai em direção ao zero, que já é o início da escala. Além de não marcar nada, pode até empenar o batente do ponteiro. Quem não sabe, a corrente sai do negativo, em direção ao positivo. Mas, o nosso raciocínio vai ser de outra forma. No multímetro, na escala de amperagem, o fio vermelho tem que ser o positivo, e o fio preto tem que ser o negativo. Esse teste de fuga de corrente pode ser feito tanto pelo positivo da bateria, quanto pelo negativo, que está sendo o nosso caso agora. Para saber qual é o positivo e o negativo para o amperímetro, basta seguir a polaridade da bateria. Então o negativo vai ser o polo negativo da bateria. O fio preto do multímetro é ligado no polo negativo da bateria. O positivo vai sair da bateria, percorrer todo o circuito elétrico do veículo, e sair no cabo negativo. Então o cabo negativo é o positivo do amperímetro. O fio vermelho do amperímetro é ligado no cabo negativo da bateria, que tem que estar desligado. Agora, é preciso de um fio para fazer uma ponte. A função da ponte é manter o circuito energizado, para que a amperagem não passe pelo amperímetro. Nesse vídeo, eu estou usando uma bateria auxiliar, mas quando o circuito não estiver sendo alimentado por uma bateria auxiliar, é obrigatório ligar primeiro a ponte e depois o amperímetro. Se você ligar o amperímetro primeiro, no multímetro digital vai queimar o fusível interno do multímetro. E no multímetro analógico, também vai queimar o fusível interno, mas antes de queimar o fusível interno, o ponteiro vai dar um pulo acima da escala. Nem preciso dizer que pode danificar o multímetro. Se você puder, use sempre uma bateria auxiliar, além de não desprogramar nada no veículo. Pode ser que ao desligar a energia, a fuga de corrente acabe, dependendo do motivo do defeito, tipo um relé colado. Cuidado, para não fechar um curto-circuito, lembre-se o circuito está ligado. Agora, para desligar a bateria auxiliar, a ponte tem que estar ligada, independente do multímetro, se ele está ligado ou não. Outro detalhe, as centrais, que são várias, dependendo do veículo, têm uma temporização. Então, se o consumo estiver alto, não significa que tem fuga de corrente. Espere um tempo, e faça algumas medições, para ver se o consumo cai, e em quanto tempo isso acontece. Tem veículos que temporizam por quase 1 hora. O consumo não pode ultrapassar 50 mA. Quanto maior for o valor de consumo, menos tempo vai durar a carga da bateria. A média dos veículos é de 30 a 40 mA, com várias centrais. Outro detalhe, quanto maior for a bateria, mais tempo vai durar a carga da bateria. Um consumo de 40 mA em uma bateria de 45 amperes vai durar menos que uma bateria de 75 amperes. A escala que vamos usar é a escala verde. A primeira escala vai de 100 a 500 mA. A segunda escala vai de 20 a 100 mA. Para iniciar a medição, basta desligar a ponte, que a corrente passa a circular pelo amperímetro. Na verdade, a corrente já está passando pelo amperímetro, em pequena quantidade, mas a corrente elétrica prefere o caminho mais curto, que é a ponte, e que tem o fio mais grosso,
e tem menor resistência elétrica que o nosso multímetro, por isso o amperímetro não marcava nada. O multímetro só ia marcar alguma coisa com a ponte ligada, se o consumo de corrente fosse um pouco maior. Isso você vai ver em outros vídeos. Vejam que a leitura foi menor que 50 mA. O consumo está aproximadamente em 38 mA. Para uma leitura mais precisa, é necessário olhar as subescalas, que não vou passar agora, para não aumentar mais ainda o tempo do vídeo. Agora, vou diminuir o valor da escala, que está em 500 mA, para 100 mA. Sempre comece pela escala maior, para não correr o risco de ultrapassar o limite da escala. Antes de mudar o valor da escala, religue a ponte primeiro. Ao mudar o valor da escala, o botão desliga o circuito. Então se o circuito do veículo está sem a ponte, e no momento em que você girar o botão, ele vai cortar a energia do veículo. Ou seja, o circuito do veículo vai estar desligado em um determinado momento, e quando ele voltar a ter energia, vai haver um pico muito alto de corrente, e vai queimar o fusível interno do multímetro. Esse pico de corrente são as travas armando, as centrais sendo alimentadas, o alarme vai disparar e acender as lâmpadas das setas, e dependendo do veículo, vai subir os vidros elétricos. O consumo vai ser muito maior que 1 ampere, e você está na escala de miliamperes, que é 1 ampere, dividido por 1000, pense nisso. E em alguns multímetros, independente dele ser analógico ou digital, tem que desligar o fio de um furo, para ligar em outro furo, a não ser que o multímetro seja de escala automática. Agora, que mudei a escala para 100 mA, temos que olhar a segunda escala verde, que é dividida de 10 em 10. Vejam que o ponteiro ficou antes do 4, que representa o valor de 40 mA. Então o valor aproximado, sem olhar as subescalas, é de 36 mA. Não existe consumo zero. Nos veículos mais novos, temos um monte de centrais que precisam de energia para manter a memória, sem falar no relógio e rádio. Só veículos sem injeção eletrônica, sem relógio e sem rádio, que apresentam consumo zero. Agora, vou dar um exemplo de temporização do circuito, vou ligar a ignição, e os vidros também vão temporizar. A ponte tem que estar ligada, senão toda a corrente vai passar pelo amperímetro, e nem preciso dizer o que vai acontecer. Agora, eu acho que você já sabe fazer a leitura do amperímetro. Agora que já sabemos que o veículo não está pegando por causa da queda da tensão, o alternador está carregando os 14 volts, e não tem consumo de corrente da bateria, vou limpar a bateria, e colocar a bateria para carregar. Já posso adiantar que a bateria não está descarregada, porque uma bateria descarregada não consegue virar consecutivamente o motor, como eu virei no começo do vídeo. Ou ela está seca, ou está cansada, ela já está no final de vida. Uma dica: a média de uma bateria é de 2 anos. Ao dar partida pela manhã, se o motor começar a girar pesado, ou mais lento do que de costume, significa que a bateria está próximo do fim.
Se não houver um defeito, de consumo de corrente, ou de alternador,